E aí, pessoal, estamos aqui para o segundo vídeo. Felizmente acho que o canal está tendo uma repercussão positiva, bastante gente inscrita, bastante visualização, feedback bacana, bastante gente escrevendo, elogiando, muita gente querendo estender a discussão. Isso é uma questão bastante bacana e até por isso então avalio como positivo esse início para a gente trazer outros assuntos e continuar conversando, fazendo provocações sobre temas que vão aparecendo, que vocês trazem ou que a imprensa vão tornando centrais para que a gente possa, como é a proposta do canal, sair um pouco do senso comum e extrapolar algumas questões. Bom, seguindo aí algumas sugestões, alguns comentários, eu não sei se dá para enxergar no vídeo, eu tô meio rosado hoje porque eu tomei sol pra caramba. Não foi por causa do bullying, né? Eu tô vendo agora na câmera que não melhorou muito, eu continuo um pouco da cor da parede. Na verdade eu tô torrado porque eu não passei protetor. E no último domingo fui lá ver meus queridos, minhas queridas alunas que foram prestar vestibular da Unicamp e tava um sol de rachar, aquela coisa, né, de novo o conselho da mãe, não passei protetor, fiquei um pouco torrado, mas dá uma cor aí pra gente fazer um vídeo, né, meio bronzeado. Aliás, falando dessa questão da primeira fase da prova da Unicamp, não é da prova que eu quero falar, mas é de um assunto que diz respeito à educação e que interessa diretamente não só a você que está me assistindo e que é vestibulanda, mas também que é aluno ou aluna do ensino médio. Escolhi para a gente falar hoje sobre a reforma do ensino médio, proposta aí de maneira vertical, bastante autorizada por um decreto de lei do presidente interino, o Michel Temer, que não foi eleito democraticamente pelo povo, sempre bom lembrar. E eu não quero entrar aqui nos legalismos da lei, porque eu já vi essa discussão se perder muitas vezes em detalhes de interpretações de artigos. Ah, mas não é bem assim, mas não vai ser desse jeito. É como a PEC 241 que virou PEC 55. O povo se perde no papo legalista de querer discutir a vírgula que tá ou não tá na frase. E pra gente eu acho que é necessário analisar a prática, né, o desdobramento de fato que esse tipo de manobra possui dentro de um conjunto de outras medidas. A minha provocação hoje vem para vocês nesse sentido. A gente sabe que o ensino público no Brasil, infelizmente, é muito frágil, é muito precário e coloca as pessoas que só têm acesso à educação pública numa condição de disputar vagas, por exemplo, em universidades, bastante injusta em relação às pessoas que têm condições de pagar uma escola particular e que têm acesso a uma série de técnicas e uma série de recursos que estão disponíveis não excepcionalmente, mas principalmente nesses espaços privados. Não se trata em absoluto de discutir a qualidade dos profissionais, das profissionais que estão na rede privada ou na rede pública. Não se trata de falar da vontade ou da competência dos alunos e alunas que estão numa rede ou na outra. E nem de dizer que então a rede privada não deve existir. Não se trata disso. Não invertam, por exemplo, né, a minha fala alegando coisas desse tipo. A questão é dizer de fato que o ensino público é bastante defasado. Se a gente pegar a massa, a maioria das escolas públicas, basta ver o ranking do Enem, basta ver o acesso dos alunos e das alunas nas universidades públicas. O Enem, através das cotas sociais, vem nivelando um pouco mais com a garantia, com a reserva de vagas para quem vem da rede pública no ensino médio, mas mesmo assim ainda há uma defasagem grande. A maioria, como sempre foi historicamente constituída nas universidades públicas, vem do ensino particular. A grande questão dessa reforma, né, começou no início com a preocupação da eliminação de matérias, disciplinas consideradas ciências humanas, especialmente a sociologia, a filosofia, eventualmente até mesmo a história, a geografia, a retirada da educação física do currículo. E foi alterada, o ministro disse uma coisa depois disse outra, o próprio Michel Temer se manteve um pouco afastado, né, para não se comprometer, e o governo tem feito isso. Ele joga bomba, vê como é que isso explode na imprensa, vê qual é a reação do povo, depois dá uma diminuidinha ali nos impactos, não é bem assim. É uma técnica bastante sacana e que parece que está passando, né? Qual que é o grande problema? Não se trata de pensar só num currículo que está eliminando disciplinas e que está subvalorizando essas disciplinas pensantes. Porque aí você pode falar, mas na lei está que não vai ser cortado, que vai ser facultativo. No cenário de redução de despesas, é evidente que tudo que puder ser cortado vai ser cortado. E novamente eu trago a comparação do ensino privado e do ensino público. Vocês pensam que numa escola particular que disputa concorrência com outras escolas, eles vão sair cortando disciplina?
vai ser o diferencial, vão continuar sendo escolas muito boas, que se destacam por possuir matérias extracurriculares, como já fazem hoje em dia, e o que é excelente, o que deve ser mesmo estimulado e encorajado. O grande problema, minha crítica aqui, é como o acesso a essas instituições muito boas privadas acaba sendo limitado a quem tem dinheiro para pagar uma mensalidade que, convenhamos, não é barata na maior parte dessas instituições. Então imaginem que, de novo, o acesso a essas disciplinas, que vão ser consideradas facultativas, vai estar restrito a um certo grupo. Como já é hoje, por exemplo, o acesso a certas modalidades esportivas, que são consideradas modalidades elitizadas, ou acesso, por exemplo, a um curso de idiomas, que é muito bom para a pessoa poder aprender inglês, para poder aprender francês, poder aprender espanhol. No ensino público, isso está ausente, né, muitas vezes. E o próprio ensino básico, que muitas vezes é trazido por profissionais que não são daquela área, né? Aí entra outra questão preocupante demais, que é a história do notório saber. Então a pessoa que já é defasada do ponto de vista da preparação pedagógica, que não tem a formação na licenciatura, que traz justamente essa expertise, esse conhecimento sobre o ato de ensinar, né? Quem tem experiência em universidade sabe como é um professor que vai lá dar aula na universidade depois de ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode ser um puta profissional da área dele, não consegue transmitir conhecimento, não tem preparo para lidar com o aluno, com a aluna, para transmitir informação. Esse é um problema grave, a história do notório saber derruba toda essa questão de uma construção na área da educação, da docência, né, do magistério, e vai colocar profissionais ali que muitas vezes não estão preparados, não estão capacitados, piorando essa situação grave de defasagem de profissionais habilitados, de fato, para ministrar as disciplinas que muitas vezes são empurradas para eles como tapa-buraco, né? Isso acontece sobretudo nas escolas públicas, infelizmente. A grande questão é que, novamente, a gente está falando da precarização da mão de obra. Pensem que quando muitos profissionais podem disputar uma mesma vaga, ou seja, se eliminando essa questão da licenciatura, da especialização do profissional na área, você coloca um monte de gente, por exemplo, um batalhão de engenheiro que está desempregado, o que é um problema grave do desemprego estrutural, que pode virar assunto para uma próxima discussão, mas imagina todo esse povo disputando vaga para dar aulas, né, de física ou de matemática ou de química. Aí você fala, porra, mas o cara não está fudido assim, o engenheiro vai querer dar aula de matemática, física e química? Fião, se você tá achando que engenheiro tá numa situação fácil, sai da bolha, que tá foda pros caras também, né? Também para médicos, também para advogados, hoje em dia ninguém tá livre. Quem depende de salário, quem depende de trabalhar, tá numa situação complicada. O que acontece? Com essa flexibilização das leis trabalhistas, a escola vai se ver desobrigada, por exemplo, de contratar um profissional competente, qualificado, habilitado para dar aula, vai acabar contratando aquele que aceitar o menor salário. Não há obrigatoriedade do pagamento de um salário mínimo nas instituições de ensino, especialmente as privadas, porque se pode combinar o valor da hora-aula com a instituição e cada instituição pratica o seu preço. Nisso a gente vê um sério risco da defasagem, né, de tornar ainda mais deficitário o ensino nas escolas, naquelas especialmente que não estão buscando a excelência, a formação do aluno, e sim o barateamento da sua mão de obra, nessa lógica bastante questionável da escola como empresa e não como instituição de ensino, que está buscando, mais do que a própria formação do aluno enquanto cidadão pensante, enquanto cidadã pensante, está buscando aumentar suas margens de lucro. A outra questão, que aí diz respeito à maneira como o aluno poderia escolher, né, o que seguir no ensino médio, é uma questão que eu trago para vocês. O que eu tenho de aluna que termina o ensino médio, não sabe o que é que vai prestar na faculdade, começa um curso, desiste, volta, se frustra, não é aquilo, faz cursinho, presta de novo. Se nem no terceiro ano, se nem no cursinho, segundo, terceiro ano de cursinho, a pessoa está decidida o que ela quer fazer da vida, que já tem uma maturidade muito maior, imagina a pessoa que está terminando o ensino fundamental 2, ela naquele momento da vida, né, mal atingiu o ápice ali da sua puberdade, vai definir o que ela vai querer fazer da vida. Ah, vou me livrar das exatas porque eu não gosto. Ah, finalmente eu vou me livrar das humanas porque eu sei que eu quero ser engenheiro. Não dá, né, pessoal? Um pouco de realismo aí. Esse lance da vocação, da pessoa saber o que ela vai fazer desde o dia que ela nasceu, é um papo um pouco determinista do qual eu desconfio. Não desconfio, entretanto, do determinismo que é causado pela imprensa, pela pressão de muitos alunos e muitas alunas que não sonham na sua satisfação pessoal com aquilo que de fato lhe move.
Aquele sonho, né, que a gente sonha quando é criança, de virar astronauta, sei lá, de virar jogador de futebol, de virar Papai Noel, sei lá, que profissão doida que vocês quiserem inventar. Hoje tem uma molecada que é triste isso. Eu pergunto para eles no ensino fundamental o que eles querem ser, eles falam assim, eu quero ser rico. Rico não é profissão, rico não é projeto de vida, rico é tristeza, é status social. Como é que uma vida pode ser preenchida porque a pessoa vai se considerar rica? Né? Isso é triste. E muita gente acaba decidindo a escolha a seguir, a carreira a seguir, acaba tomando essa decisão por analisar mercado. Então eu pergunto, e aí, o que você vai fazer? Ah, engenharia. Mas qual é engenharia? Qualquer uma, porque tem emprego. Cara, é tua vida que você está decidindo. Você não está estudando para procurar emprego, para trabalhar, para ganhar um salário, para se manter dentro desse sisteminha que não te deixa pensar fora da caixa, que não te deixa sonhar, que não te deixa questionar, inovar, transformar. Isso é triste. Essa reforma faz parte, na verdade, da condução dos alunos e das alunas, dessa juventude que é o potencial de transformação, de revolução de uma sociedade doente já faz tempo. E a condução desse povo todo para um mercado de trabalho, que está inserido dentro de uma lógica global de barateamento de custo de produção. Não é à toa que as humanidades estão em baixa. E eu acho muito peculiar, é outra questão que eu não sei responder para vocês, por que esse fenômeno acontece, o tanto que o povo desvaloriza as ciências humanas, fala que história, geografia, sociologia, filosofia, história da arte é perfumaria, é só para encher linguiça, e aí pergunta quem que são as referências hoje no Brasil como intelectuais e falam do Karnal, falam do Clóvis de Barros, né? Falam do Cortella. De fato, são excelentes pensadores, muito experientes na sua área, né? Trazem questões muito pertinentes. Pô, os caras são das ciências humanas. Alguém que admira o Karnal vai lá fazer história? Ah não, história você vira professor, você vira um fudido depois, é precarizado, é ferrado. Ué, o Clóvis é filósofo, né? O Cortella, então, né? E aí? Ah, esse tipo de profissão não dá futuro. Porra, que futuro que você quer? Ser escravizado dentro de uma fábrica? Trabalhar 50 anos dentro de uma empresa? Hoje você nem consegue mais isso, né? Quando você está chegando em 10 anos de profissão, se você der sorte, a empresa te tesoura, porque depois demitir fica caro, e ela bota para trabalhar um recém-formado que foi fazer qualquer engenharia para ganhar salário, ganhando o mínimo possível, e você tá fudido. E aí? Qual é o teu projeto de vida depois dali? Vai ganhar dinheiro como? Cadê teu sonho? Cadê o alimento da tua alma? Se você decidiu seguir por um caminho pensando que você precisava ganhar o seu salário para pagar as contas no fim do mês. Porra, mas é fácil, né? Como é que eu vou viver sem salário? Não vai. Essa lógica comprime a gente justamente por isso. Agora, como é que você vai pensar alternativas de criar um modelo social que liberte a gente dessa prisão aterrorizante, dessa vida quadrada, né, de servidão moderna, se você está lá totalmente bitolado, pensando em aprender matéria para o vestibular, fazendo sua graduação numa universidade renomada, se tiver grana numa particular, o fenômeno é igual, já pensando no certificado, você não está prestando atenção na aula, você não está aprendendo aquele conteúdo que você gosta, porque é importante, você está pensando no certificado, em que empresa que você quer trabalhar, qual que vai ser teu salário, qual que vai ter teu bônus. Essa lógica é perversa. Isso me leva à segunda parte da provocação de hoje. Como é brilhante a resistência dos estudantes, especialmente secundaristas do ensino médio, em perceber isso que está acontecendo e se colocarem enfaticamente contra esse projeto de alienação que leva para a flexibilização das leis trabalhistas, para a completa massificação do modo de pensar a escola e a destruição completa da libertação que está inserida no contexto da escola, da educação. A escola não é fábrica de mão de obra, não. Você está lá para pensar, para criticar, para transformar, para construir conhecimento. E não para reproduzir informações que já estão prontas e continuar dando sequência para uma lógica, né, que te explora, que não te dá escolha, que te dá uma sensação de liberdade através do consumo, mas que se manifesta depois nessa publicação que enche o saco em Facebook dos lamentadores da chegada da segunda, ou dos ansiosos pela chegada da sexta. Se você está lamentando que chegou a segunda e está esperando a sexta vir, desculpa te informar isso, mas tua vida é uma bosta. Não que a minha seja maravilhosa, mas na medida do possível, se a gente puder escolher fazer aquilo que a gente gosta,
né? Até segunda-feira talvez não seja tão aterrorizante. E é triste perceber que muita gente não tem escolha. Essa molecada que está lá na escola pública protestando nas escolas é quem no fim da história, para virar a mão de obra barata, mais está pressionado, mais está ameaçado por essa lógica de ter que aceitar os piores empregos pelos piores salários, porque senão não consegue receber o salário no fim do mês para colocar comida na mesa. Vocês conseguem entender que o imediatismo do aluno, da aluna que está ali dentro, torcendo o nariz porque quer ter aula, é desse tamanho, perto da luta dos estudantes que estão lá paralisando as escolas, estão ocupando os espaços públicos que pertencem à juventude, os espaços de educação que servem para o questionamento e para a libertação. Esses não estão lutando pelo direito de um ou de dois de ter aula. Eles estão lutando pelo direito de todos e de todas os cidadãos do Brasil, conforme a nossa Constituição já diz, é uma questão da Constituição Federal, dos direitos sociais básicos inerentes a todos os cidadãos do Brasil, a educação. Você nunca parou para pensar que disputar uma vaga numa universidade pública com 50 pessoas é uma loucura? E aí quando a universidade traz o comando da greve, paralisa por melhores condições de permanência dos estudantes, por professores mais preparados, por professores com mais didática, por infraestrutura para que as aulas sejam melhores e principalmente pela criação de mais vagas. Esses caras estão lutando pelo teu acesso na universidade pública. O ideal seria que todos e todas que estão a fim de estudar numa universidade pública, na Unicamp, na USP, na Unifesp, na Unesp, tenha vaga. Por que a gente tem que se enfiar num moedor de carne e disputar a vaga? E como é que você se manifesta para abrir mais vaga? Pega lá o governador de São Paulo, reeleito no primeiro turno, quantas novas vagas foram criadas nas universidades estaduais nos últimos 15 anos. Aí você extrapola o governo dele e pega a mesma legenda que está no poder há quase 2 décadas. E aí? Está espremendo a gente no moedor de carne. E o vândalo preguiçoso vagabundo é o cara que está lá fazendo a greve? É o movimento estudantil que está ali paralisando as aulas para protestar pedindo educação? Não faz sentido sair com a plaquinha mais educação no dia do protesto e tacar o ferro depois nesse povo que está criando na prática meios de pressionar o governo a garantir esse acesso à educação, não para você que já está na universidade e está reclamando de não ter aula, não para você que estuda em escola particular e sabe que sua vaga está garantida porque se você não passar na universidade pública, felizmente sua família tem grana para te colocar numa escola particular, mas para todos e para todas que se esforçam pra cacete, muitas vezes tem que sair da escola para colocar comida em casa, para ajudar os pais na composição da renda e que nem sonham em entrar na Unicamp. Para quem tem acesso a uma educação excelente, já é um baita de um desafio. Imagina para quem não tem nenhuma educação básica. Uma pessoa que sai semi-analfabeta do ensino médio, que não sabe fazer operação básica, que não tem o menor conhecimento necessário de toda essa bitolação teórica de uma prova, por exemplo, de vestibular. A questão, moçada, vai muito além dos interesses de cada um de querer ter um diplominha, zerei a vida, tenho meu certificado, vou conseguir um emprego numa empresa boa, ganhar um salário. Se liga, isso é uma luta social, é um movimento que extrapola muito os interesses pessoais e eu faço questão de deixar aqui o meu expresso apoio a essa juventude engajada que entendeu quais são os planos desse governo que segue a demanda da flexibilização da economia mundial e que entenderam que vão ser os últimos lá a ter voz, caso esse plano consiga se consolidar, e vão ser os primeiros a continuar sendo explorados. Nós temos que lutar contra isso. A gente tem que reafirmar nossos direitos e não ajudar a fortalecer as travas, os grilhões que tanto nos prejudicam. E não pensem que a revolução é uma coisa bonitinha, fofinha, com bexiguinha branca da paz. O movimento é de tensão entre quem oprime, seja o Estado, sejam as grandes empresas, sejam os entes dominantes, e de quem é oprimido, de quem é massacrado. Mas é maioria. E a imprensa criminaliza o movimento. E se a gente não for atento, a gente compra essa ideia. Essa molecada tá dando aula, tá dando lição pra gente de democracia, de movimento participativo. E faço de novo um parênteses aqui. Esse tipo de provocação virtual não salva o mundo, não. Se não acontecer nada efetivamente na prática, a reflexão é certo, ela antecede uma ação. Mas se ficar só nesse plano reflexivo, já falava o próprio Paulo Freire. É o cara mais citado da educação brasileira
nos trabalhos acadêmicos do mundo inteiro. Ele não é só reconhecido no Brasil como um brilhante pensador da educação, ele é reconhecido em âmbito mundial como um pensador da educação. Já dizia ele que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. Quem transforma o mundo é que são as pessoas. Ou seja, sem esse tipo de reflexão, a gente fica inerte, alienado, mais uma vez, dando poder, né, para aqueles que nos mantêm cativos dessa situação, infelizmente, bastante complicada. Espero sinceramente que a luta dessa molecada não perca força. Você que faz parte de uma escola que está com ocupação, que ainda está na universidade, pense sobre isso, reflita sobre o seu papel dentro da sociedade, entenda como é que essas mudanças autoritárias e verticais interferem na tua vida. Lembre-se que hoje você está numa situação confortável, no dia de amanhã você pode estar dependendo do Estado, o que é uma lástima. E aí, bonitão, bonitona, você não vai ter privilégio não, você vai depender de direito. Por isso a luta tem que ser por direito coletivo, direito inclusivo, e não por privilégio, não pela manutenção dessas regalias que uma pequena parcela da população tem. Não se trata de abrir mão daquilo que tua família conquistou e hoje te permite ter, mas de ajudar, de apoiar, de reforçar a luta para que a gente garanta essas oportunidades para quem não teve acesso, para quem não teve oportunidade. Não é? É injusto, só porque você está numa situação mais confortável, dar risada do outro que está se fodendo. É sadismo, né? Sejamos solidários, desenvolvamos a nossa empatia. A gente tem que aprender a viver em grupo, a viver em sociedade. O egoísmo é uma característica infantil. A sociedade brasileira precisa amadurecer. E essa luta, portanto, é de todos, porque nos afeta a todos. Reforma do ensino médio, nesses termos, sem diálogo com a comunidade estudantil, mandando polícia fazer reintegração de posse. E São Paulo tem uma liminar que garante a integração de escola ocupada. É jogar PM em cima de estudante, em cima de adolescente. Pô, eles são vândalos, são baderneiros, eles estão lutando pela educação. Aí a imprensa pega uma escola que está com o muro pichado, que está com cadeira quebrada, que nem sabe se estava quebrada antes da ocupação ou não, e aí fala que os caras estão destruindo a escola. Filmar a escola antes da ocupação para mostrar a precariedade, a dificuldade dos professores e das professoras em dar aula e a dificuldade dos estudantes em assistir a aula, a imprensa não mostra. Não mostra. Essa parte esquece. Mas aí quando tem a mobilização, mostra. Aí bota o holofote descaracterizando o movimento que é construtivo. Vá numa ocupação, vai lá numa escola, troque ideia com o aluno que está lá na ocupação para ver se ele foi doutrinado, para ver se ele não tem ideias próprias, para ver se ele não tem muito mais noção do que está acontecendo do que um monte de filósofo aí de Facebook que fica propagando ódio e individualismo. Faz isso, vai lá na prática. Te convido, te desafio, se você duvida. Vai lá. Todo o apoio para o movimento estudantil que está lutando por uma educação inclusiva no ensino médio e dentro das universidades. E para quem está numa situação mais confortável, repensa. Entenda que a importância da educação vai muito além das salas de aula e da obtenção de um diploma. A educação, ela é um contexto muito maior. Ela envolve a nossa percepção enquanto indivíduos e como parte de uma sociedade. Essa coisa de ter que assistir a aula para dar os dias letivos e pegar o diploma no fim do mês, isso é fábrica de educação, não é escola. E nós temos que lutar contra esse modelo para que a educação possa de fato ser libertadora, ser transformadora e criar uma sociedade que se almeja, né, e que seja benéfica a todos e a todas. E não só um pequeno grupo que é beneficiado com privilégios, a maioria deles historicamente herdados, de forma bastante autoritária e abusiva, como é a história do nosso país. Vamos lutar pela construção de uma alternativa democrática. A provocação que eu deixo para vocês hoje é essa. Novamente convido quem quiser deixar temas, quem quiser comentar. No outro vídeo eu tive um dislike só, aí eu acho que eu não provoquei direito, né? O lance é causar um pouco de polêmica, um certo constrangimento, sei lá. Fala aí, né? O diálogo é uma via de mão dupla, eu tô falando aqui no vídeo, deixa um comentário, chama no chat, a gente conversa. Né? Tô deixando as provocações para sair do senso comum. Toda opinião é mais do que bem-vinda. O direito democrático ele consiste nisso, analisar todos os pontos, né, da discussão. A minha intenção nessa abordagem é tentar ir um pouco pela contramão do senso comum, que já é amplamente divulgado pelos grandes veículos aí
de comunicação. Para quem está gostando do canal e ainda não se inscreveu, fica o convite. Estou feliz que está tendo bastante visualização, bastante adesão. E se continuar desse jeito, a ideia é que os próximos temas aparecendo aí sejam novamente trazidos na forma dos vídeos. Beleza? Valeu então, muito obrigado, ficam as provocações. A gente se vê na próxima. Valeu mais uma vez.